Olá, boa noite. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental. E hoje eu queria falar, né? O tema da live de hoje ele tá te deixando louco ou ela está te deixando louca? O que acontece? É que num relacionamento abusivo, as pessoas, né, abusivas, elas costumam ser extremamente manipuladoras e muito mentirosas. E, claro, né, se você descobrir a mentira, ou então até, inclusive, elas costumam distorcer tudo que elas falam. E isso acaba confundindo a pessoa que tá do lado, porque, veja bem, uma pessoa, digamos assim, normal, né, você tem coerência nas coisas que você fala, você faz, se você promete uma coisa de manhã, você tenta cumprir ela à noite. No caso, uma pessoa abusiva, não, ela te confunde, ela fala uma coisa de manhã e outra à noite. E isso gera o que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é dissonância, na verdade? Nem som. Dissonância é como se você tocasse vários acordes que não funcionam, que não tem harmonia juntos, e saísse, ao invés de uma música, um barulho, um estrondo. Isso é dissonância. Então, quando você fala de dissonância cognitiva, você está falando de exatamente duas ideias que você tem na cabeça, completamente diferentes e contraditórias uma da outra. Então, o que acontece quando você tem dissonância? É como se você tivesse na tua cabeça assim, um desses sons sem acordes, né, harmoniosos. E o que gera uma dissonância cognitiva? É quando você tem uma ideia completamente diferente, conflitante com o outro. Vamos lá, uma dissonância cognitiva normal, tá? A pessoa quer parar de fumar, ela sabe que precisa parar de fumar, então ela tem essa ideia, sabe que é mais saudável, mas ela continua fumando. Então, essas são ideias conflitantes que a pessoa tem dentro da mente dela. E aí o que acontece? Como é que ela resolve a dissonância cognitiva, né? Ou ela vai aceitar que ela não vai parar de fumar e vai continuar fumando mesmo, ou se justificar, ou ela vai parar de fumar, o que seria o ideal, né? Ela parar de fumar, mudar o comportamento. Normalmente, nenhum dos dois acontece. O que acontece é que a pessoa fica, normalmente, nessa dissonância cognitiva, tá? Agora, vamos lá. O que é a dissonância cognitiva dentro de um relacionamento abusivo? É quando a pessoa te fala uma coisa e num outro momento ela faz outra. Ou você vê a pessoa, constata uma coisa, mas ela começa a dizer que aquilo não aconteceu. Então você começa a ter dissonância cognitiva. E o pior é que essa dissonância cognitiva, diferente das outras que a gente tem normalmente, ela acaba te gerando uma dúvida até se você continua são, se você está são, se você tem sanidade mental, se você não está ficando maluco. E muitas vezes ele fala isso. Inclusive, né, já para vocês saberem, as frases mais comuns de mentirosos são, por exemplo, você está ficando louca? Ou você está ficando louco? Eu jamais diria isso. Isso são falas, né? Ou então, eu não tenho razão para mentir para você. Por que eu mentiria para você? Nessa aí, claro, ele está forçando que você acredite que o que ele fala é verdade. Outra dissonância cognitiva muito comum que eles fazem é aquela coisa, não, eu jamais faria isso com você. Jamais. Eu juro. É verdade. Então eles falam essas coisas. Só que, por que isso tudo gera dissonância cognitiva? Porque vamos imaginar que você tem um relacionamento abusivo e a pessoa falou determinada coisa uma semana atrás. E aí você vai cobrar, mas você falou isso essa semana. O quê? Eu nunca falei isso. Eu jamais disse isso. Você tá maluca? Eu não falei isso. E eu não tenho por que mentir para você. Então o que acontece? Só que a pessoa fala com tanta firmeza, com tanta força, que você entra na dissonância cognitiva. Você começa a duvidar de você mesmo. Peraí. Ele tá falando, não pode ser que ele seja louco, né? Então, de repente, o louco ou a louca sou eu. E aí você entra em dissonância cognitiva. E qual é o problema? Quando isso vai acontecendo, muitas vezes, você começa a duvidar de você mesmo. Você começa a duvidar do que você falou, do que aconteceu, do que, enfim, a pessoa disse. Então, por exemplo, a pessoa foi traída, tá? Ou então, digamos assim, você viu o teu namorado ou a tua namorada conversando com uma outra pessoa.
E aí você, né? Mas assim, conversão de forma amorosa, sabe? De um jeito assim, beijando, pronto, olha só, você encontrou eles se beijando. Aí você vai confrontar. A pessoa vira pra você e fala assim: não, você tá maluca? Você tá louca? Eu não tava beijando ninguém, não. Aí o que acontece? A pessoa fala com tanta firmeza, né? E a pessoa abusiva faz isso, que você começa a ficar na dúvida: será que eu que tô louca? Será que eu que achei que os dois estavam se beijando? Então a pessoa abusiva faz isso e faz sem o menor escrúpulo. Né? Fala coisas como: eu não tenho razão para mentir para você. É verdade, eu juro. E aí você começa a ficar em dúvida. Isso aí, inclusive, é o que a gente chama de gaslight, uma técnica manipulatória extremamente cruel, porque essa técnica manipulatória, ela acaba, como eu falei, gerando até uma dúvida sobre se você continua sendo são. E isso aí é extremamente cruel, né? Bem, hoje eu fiz aqui uma live bem rápida, né, sobre a manipulação e o que a pessoa faz, né? Eu tô vendo aqui a Samília, né? Você ouviu tudo. Eu sinto muito, né? Eu espero que você já tenha saído desse relacionamento abusivo, né? Mas eles fazem muito isso. Outra técnica que eles usam muito, tem abusivo, inclusive, que não deixa a pessoa dormir. Ela fica falando, se tiver, inclusive, sei lá, vocês brigaram de noite, aconteceu alguma coisa. A pessoa fica falando como se fosse uma espécie de tortura mental a madrugada inteira. Até porque uma pessoa abusiva, ela tem uma energia praticamente infinita. Ela consegue falar, né? Enfim, tem uma DR com uma pessoa abusiva, você tem às vezes uma DR de 10 horas. Só fala, fala, fala. E fica extremamente exaustivo para você, né? Que não é, assim, que você não aguenta, não é abusivo. Agora, olha só uma coisa interessante. Eles parecem que têm energia infinita. A gente não. Então, a pessoa está esgotada, enquanto que parece que a pessoa abusiva ela está cada vez mais fortalecida. Até porque falar para ela, né, ainda mais falar daquele jeito, esbravejar, para ela faz muito bem. Pra gente não, a gente fica completamente arrasado e destruído. A pessoa às vezes pode mudar coisas de lugar só para criar essa situação esquisita, sabe? Aí você, mas eu não deixei aqui? Não, você tá louco, você não deixou aí não, você deixou aqui. Tem gente que faz esse tipo de situação realmente para te confundir. E aí o que acontece? Você acaba perdendo a confiança que você tem em si mesma. Eu conheço um relato de uma mulher que, olha, a mulher tinha doutorado. Ela era uma mulher muito inteligente. Só que ela caiu nas garras de uma pessoa abusiva e no final ela não sabia decidir o que ela ia comer quando ela olhava o cardápio de um restaurante. Tanto faz. Até porque, o que acontece para a gente ficar e destruindo, né? Que a pessoa vai destruindo a nossa mente. Qualquer opinião que você diz, qualquer coisa que você fala, a pessoa devolve para você, distorce o que você disse, dando a entender que você estava sendo agressiva. Então, por exemplo, você vira para a pessoa, um diálogo relativamente comum de uma pessoa abusiva, né? Por que você acha da gente assistir o filme tal? Aí a pessoa vira pra você e fala assim: tá vendo? Você é sempre autoritário ou autoritária, é sempre tudo que você quer, você já vem e quer que assista o filme que você quer, e você, não, mas eu só tava sugerindo, então vamos assistir o filme que você quiser, tá? Agora que você quer mudar, porque você tá falando, olha como é que você é uma pessoa extremamente manipuladora, e aí no final, por causa de uma grande bobagem, vocês têm uma briga a noite toda. E aí, esse é o outro problema que mexe com a tua cabeça. Você fica pensando, mas será que a culpa foi minha? Será que eu realmente estava tentando manipular para assistir o que eu queria? Quer dizer, você estava com uma postura completamente inocente, você chega a questionar realmente as suas intenções. De tanto que a pessoa fala que você fez por culpa disso, por essa situação. Então, você fala alguma coisa que gera uma briga, ou então, por exemplo, do nada a pessoa fica em silêncio, que é o tratamento de silêncio, né? Aí você começa a pensar, o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa que chateou. E aí você começa assim, puxa, eu fiz alguma coisa que te chateou? Aí a pessoa não responde. Aí você começa a entrar num looping louco na sua cabeça de se sentir culpada por qualquer coisa que você até pensou. E aí olha a dominação mental que a pessoa vai fazendo com você, né, te deixando insegura, ficando com medo de desagradar
a pessoa de quem você gosta, até porque ela antes estava um anjo contigo, de repente, do nada, ela começa a ficar estranha, diferente, ou então até realmente evitar falar contigo, você deduz que você fez alguma coisa para deixar aquela pessoa chateada. E aí o que acontece? Quando a pessoa volta a falar contigo, você fica ainda mais pisando em ovos com ela. Você fica medindo as palavras, pensando no que você vai fazer, porque você não quer incomodar. Porque você não quer gerar aquelas mesmas brigas que te fizeram sofrer tanto. E aí você vai ficando à mercê dessa pessoa, seu cérebro vira mingau. Muitas vezes, inclusive, eles fingem, eu sei que eles são possessivos e ciumentos, mas muitas vezes eles fingem ciúme. Sabe por que eles fingem ciúme? Exatamente para te manipular. Porque, veja bem, se qualquer coisa pode gerar ciúme, eles fingem ciúme, daí gritam e fazem aquele escândalo todo, você vai passar a andar na rua olhando para baixo. Não vai querer andar olhando para ninguém. Porque se você olhar para alguém, a pessoa pode achar que você tá paquerando alguém. Aí você começa a entrar numa paranoia. Eu conheço gente que no relacionamento abusivo entrou nesse tipo de paranoia, que ele se sentia culpado por coisas bobas, por ter olhado para alguém e tudo mais, e tinha uma sensação de que ia ser descoberto. Ela nem teve a intenção de fazer coisa ruim, mas teve essa sensação. Tá? Então, é bem complicado e a sua mente vai virando mingau na mão de uma pessoa extremamente manipuladora e perversa. Chegando a um ponto em que você não tem mais personalidade, você fica com medo de se colocar, com medo de dar a sua opinião, você aceita tudo que o abusador vai falando para evitar esse tipo de situação, esse tipo de briga. E não só isso, né? Você vai realmente se anulando. Inclusive, ela vai te manipulando também para te isolar das outras pessoas. E como é que ela faz isso? Ela começa de uma forma tranquila. Tipo, não sai com seus amigos hoje não, fica aqui. Você já viu seus pais semana passada? Vamos ver em outro momento. Tá tão bom aqui, tá tão gostoso. Tá. Depois ele começa a falar, eu senti que a tua mãe não gostou muito de mim, eu senti que teu pai me olhou de uma forma estranha. Poxa, tua mãe falou aquilo de mim, você nem me defendeu. Você nem para falar nada. E aí o que acontece? E vai fazendo isso com os amigos também. Você vai evitando, começa a dar aquelas desculpas esfarrapadas, do tipo, eu tô trabalhando muito, tô muito ocupado, não tô bem. E aí você vai evitando sair com amigos, evitando ver a família. E aí sabe o que acontece? Você vai cada vez mais se afastando de toda e qualquer rede de apoio. Você vai se sentindo isolado. E a única pessoa que você tem para te dar o apoio é, na verdade, o próprio abusador. E então, você vai passando por uma série de situações emocionais e realmente, quando você tenta fazer alguma coisa, e isso é que é o problema que a gente chama de abuso reativo, você vai sendo abafado, igual uma panela de pressão, abafado. Você vai dizendo amém. Só que tem uma hora que tu não aguenta, você explode. E você explode de uma forma desproporcional. Aí o que acontece? Olha só, tá vendo como é que você é louca? Ou como é que você é louco? Como é que você tá gritando? Como é que você tá exaltado? E muitas vezes a vítima acha que ela é que é abusiva. Exatamente por conta disso. Aí olha só a loucura, né? Você sofre um abuso, você é a vítima, você está sendo pressionado, pisando em ovos. Aí um dia você não aguenta mais, explode e você está sendo louca. Aí o que acontece? A pessoa entra num looping que se sente extremamente culpada por ter explodido, se sente mal, achando que ela é abusiva e cedendo ainda mais pro abusador. Quer dizer, é verdadeiramente um grande ciclo, né, de abuso que vai acontecendo. E aí é por isso que a pessoa, quando ela sai de um relacionamento abusivo, é muito complicado, porque a pessoa sai se sentindo culpada. Até porque o abusador, ele te culpa. Né? Se vocês tinham um relacionamento e terminou porque você não estava aguentando mais, ele vai te culpar, ele vai dizer pra você, tá vendo, você terminou o relacionamento, você não teve coragem de tentar fazer com que a gente desse certo, que a gente ficasse juntos, na verdade, então ele vai te jogando uma série de culpas e lembrando, outra coisa, o abusador, ele lembra de tudo. Tudo que ele fez pra você, tudo que ele te deu, todas as coisas que ele deixou de fazer pra te ajudar, ou seja lá o que for. Porque assim, essa pessoa vai fazendo, mas não acha que é de graça, ele vai te cobrar. E ele cobra.
E aí, quando ele estiver cobrando, você fica, pô, é verdade, ele fez isso por mim, pô, naquele dia realmente ele não sei o quê. E aí você vai entrando em cada vez mais culpa, porque realmente eles fazem, né? Mas como eu falei, eles fazem e cobram. E você acaba se sentindo grato, dependente, na mão deles. Fora que eles ainda ajudam a transformar sua mente em mingau, deixando você cada vez mais dependente. Eles vão entrando aos pouquinhos em tudo quanto é área da sua vida, na tua área profissional, na tua área religiosa, seja o que for, ele vai entrando em tudo, passa a conhecer as pessoas, até um ponto em que se desvencilhar do abusador é muito difícil, porque significa se desvencilhar de todas as coisas que você deixou ele entrar. A sua vida financeira, e esse é o pior, que aí eles ainda acabam fazendo o que a gente chama de, né, de abuso patrimonial, né, que é quando a pessoa vai gastando o seu dinheiro, o seu cartão de crédito, os seus recursos e tudo mais, né, em prol dele, sem te consultar, e essa é uma característica do relacionamento abusivo, né, a pessoa vai, digamos assim, avançando né, os seus limites, né, não respeita os limites que você coloca em nada. Inclusive, ele te gera culpa o tempo todo, né? Ele avança o teu limite, ele passa por cima de você. Quando você diz não, a pessoa grita. Pô, você sempre diz não pra mim, você não me ama, por isso que você tá dizendo não. Então, quando você tenta colocar limite, o que você recebe é uma carga emocional manipulatória tão grande que você se sente culpado de dar limite. E aí o que acontece? Você não dá mais limite pra pessoa. Você vai deixando a pessoa fazer de tudo. Só que isso aí é terrível para você. E é como eu falei, você fica confuso. Você já não sabe mais o que é certo, errado, se tem ou não que dar limite. No final das contas, você deixa a pessoa fazer de tudo, até que você vira realmente praticamente um objeto nas mãos dessa pessoa, né? E é muito complicado, porque você cria também uma dependência emocional, e a hora que você consegue finalmente terminar daquela pessoa, você fica um tempo, né, tendo que sofrer uma espécie de luto, porque você perdeu aquele apoio, na verdade, né, aquela pessoa que te controla, e te dá uma sensação até, inclusive, de vazio, né, nos primeiros dias, às vezes até nos primeiros meses, quando você termina com uma pessoa abusadora. Então, o prejuízo que eles fazem na sua mente é gigantesco. Bom, a live de hoje eu queria só focar, né? Eu estou pensando em fazer lives mais curtas, focando sempre nas características específicas de cada um dos mecanismos manipulatórios. E hoje, né, eu queria focar exclusivamente nesse mecanismo mental, né, na dissonância cognitiva e no gaslighting que acaba acontecendo, tá? Bom, eu estou me preparando aqui para despedir. Se vocês quiserem fazer ainda alguma pergunta antes que eu termine, vocês podem estar fazendo essa pergunta. Eu vi que a Samiri, né, disse que aconteceu isso com ela, né, que ele afastava todo mundo. Ainda bem, Samiri, graças a Deus que você já se libertou disso. Eu sei, eu já passei por isso. Eu sei como é muito difícil estar dentro desse relacionamento, como é que a nossa cabeça fica realmente confusa, né? Eu, apesar de ser psicólogo, quando eu estava lá eu me sentia também da mesma forma, culpado. Eu não sabia se eu estava certo ou errado. Eu ficava sempre confuso comigo mesmo. Eu cheguei a um ponto, né, de perguntar para amigos e amigas, né, se eu estava certo ou errado, porque eu já não sabia mais. Você chegar para você ver o ponto em que eu estava. Né? Eu estava tão confuso que eu já não tinha mais. Vem cá, será que eu estou errado? De repente eu estou errado mesmo. De repente é ela que está certa. E aí, o que está acontecendo? E aí eu ia perguntando para as pessoas para pegar algum tipo de referência, para você ter uma ideia de como é que a gente realmente perde o ponto, perde a noção. E olha, eu recomendo, inclusive, se vocês não tiverem psicólogo, se vocês tiverem amigo, que vocês façam isso sim. Se vocês estiverem muito na dúvida, se vocês estiverem certo ou errado, tentem perguntar para outras pessoas que estão à sua volta, exatamente para que você tenha alguma referência. Lembrando que se você está num relacionamento, você já está perdendo a referência do que é certo ou errado, se você está certo ou errado, isso também já é um sinal, já é uma red flag, né? uma bandeira vermelha muito forte, muito gritante. Tá? Se você está num relacionamento em que você se sente pisando em ovos, que você fica tenso do lado da pessoa, com medo de gerar qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de briga, gente, tomem cuidado, tá? A Samira aqui está perguntando se tem algum livro, tem um livro, o livro mais fácil de ler, mais tranquilo, é da Ana Beatriz Barbosa,
tá? Mas se você quiser também, Samir, depois você me pergunta aqui no direct, eu tenho no YouTube também algumas lives e vídeos, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho umas lives e vídeos que eu falo bem resumidamente sobre todas as características e todas as manipulações, inclusive tenho cursos gravados também, onde eu posso estar disponibilizando para você sobre... o que acontece quando a gente termina um relacionamento abusivo, como identificar um relacionamento abusivo, o que acontece quando a pessoa tenta ficar no relacionamento abusivo, como é conviver com uma pessoa abusiva, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de estar saindo do relacionamento de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente tem que ficar um tempo, por exemplo, sei lá, a pessoa não tem dinheiro, não tem uma rede de apoio para sair do casamento hoje, tem filhos, não tem. Então, ela tem que se preparar para sair desse relacionamento. Então, ela vai ter que ficar um tempo nesse relacionamento. E como é que ela vai ficar nesse relacionamento mantendo a sanidade mental? E aí eu também tenho um curso rápido sobre isso também, tá? Enfim, qualquer coisa, Samir, você pode me procurar, tá? Que eu vou estar te respondendo, tá bom? E o meu canal se chama Arthur Gomes Psicologia. Eu recomendo que você procure uma live que eu fiz, inclusive com a Marie Benedetti, que fala sobre como é terminar um relacionamento abusivo. Tá bom? Bom, olha, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, tá? Eu desejo a todos vocês, assim, um forte abraço, um ótimo final de semana. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô à disposição, tá bom? Gente, uma ótima noite para vocês e um bom final de semana. Obrigado por